Olá pessoal, aqui quem fala é a Jussiane Veríssimo, professora do Instituto Marx. Eu irei ministrar hoje para vocês a matéria de comunicação empresarial. Como vocês já sabem, todas as aulas têm um estudo dirigido, tem um trabalho complementar e tem a avaliação. Então, mesmo que as aulas estão sendo online, vai ser disponibilizado o material para vocês via e-mail. Vai ser um pouco diferente vocês vão ter que enviar o material via e-mail para o Instituto, mas nós iremos corrigir da mesma forma. E o valor de cada um do estudo dirigido vai ser 2, do trabalho complementar vai ser 3 e a avaliação vai ser 5. Somando, total vai ser 10. E vamos então falar um pouco de comunicação empresarial. O que é a comunicação empresarial? Antes de falar exatamente o que é comunicação empresarial, que é voltado para a comunicação das empresas, vamos entender um pouco o que é comunicação. Na nossa vida, a comunicação é uma das coisas mais importantes, é de extrema importância. Então, não seria diferente também com as empresas. Uma empresa que não se comunica bem, ela tem diversos problemas, diversas dificuldades. Então, o que seria a palavra comunicação? O que é comunicação? A palavra comunicação é daquelas coisas que todo mundo sabe, mas ao mesmo tempo quando vai definir comunicação, a pessoa tem um pouco de dificuldade o que significa comunicação. Mas a palavra comunicação vem da palavra latim comunicare, que significa participar, fazer, tornar comum. Então, comunicar significa o quê? Compartilhar. Quando comunicamos alguma coisa a alguém, essa coisa se torna o quê? Comum a ambas as pessoas. Através da comunicação, os seres humanos eles partilham diferentes informações entre si, tornando o ato de comunicar uma atividade essencial para a vida em sociedade. Assim como o alimento, a comunicação também é uma das coisas mais fundamentais do ser humano. É impossível não comunicar. Então, nós, seres humanos, estamos em constante comunicação. Os simples atos de nós caminharmos na rua passam a informação para as pessoas que nos observam. Então, transmite uma mensagem para as pessoas que nos observam. Também na rua nós nos deparamos com sinais de trânsito, com placas de publicidade e etc. Tudo isso está passando uma informação para nós. Todos esses sinais têm o objetivo de transmitir o quê? Uma mensagem para quem está observando. Muitas vezes nós nos comunicamos inconscientemente. As nossas expressões faciais, os nossos gestos, a nossa postura e até mesmo o silêncio poderão transmitir uma mensagem para as pessoas que estão nos observando. Quem nunca tá nervoso, vamos supor que, sei lá, passa uma comunicação para as pessoas, talvez através do semblante passe essa informação para as pessoas. A pessoa olha e fala, nossa, fulano tá nervoso. Ou então, se a gente estiver agitado, talvez você senta tem uma postura X para sentar numa cadeira, quando você está atrasado, você começa a balançar a perna, movimenta demais alguma coisa involuntariamente no seu corpo. Então, isso passa uma informação para as pessoas. Como que eu sei que eu estou me comunicando? A simples troca de mensagem não garante a comunicação entre as pessoas. Como que eu sei então que eu vou estar me comunicando com alguém? O fato de uma pessoa falar e a outra ouvir não significa que ela entendeu aquela mensagem. Então a comunicação ocorre entre as pessoas quando uma emite uma mensagem e a outra recebe essa mensagem e compreende o que foi comunicado. Exemplo, se uma pessoa falar russo ou falar inglês e a outra só saber falar português, ela não vai ter uma comunicação entre ambas. Por quê? Porque aquilo não se tornou comum para outra pessoa. Então ela não entendeu e não houve essa troca de mensagem. Como que é o processo de comunicação? Como que ocorre esse processo de comunicação entre as pessoas? O processo de comunicação consiste na transmissão de uma informação entre um emissor e um receptor, que descodifica, ou seja, que interpreta essa mensagem.
A mensagem é codificada num sistema de sinais definidos, que podem ser gestos, sons, uma língua que pode ser português, inglês, espanhol e outros códigos que possuem um significado, por exemplo, as cores. A mensagem ela é transportada através de um destinatário, ou seja, através de um canal. Esse canal de comunicação pode ser uma carta, um telefone, um e-mail ou etc. Então, nós vamos falar exatamente como que ocorre esse processo de comunicação. Para que exista esse processo de comunicação, são necessários vários elementos. Então, a gente vai falar um pouco dos elementos da comunicação. São praticamente, acho que 9 elementos da comunicação. Vamos falar de cada um deles. Então, os elementos mais ressaltantes são emissor ou remetente. É a mesma coisa, emissor ou remetente. O que é o emissor ou remetente? É aquele que envia a mensagem. Ou seja, pode ser uma pessoa, uma empresa. Temos também o receptor ou o destinatário. Quem que é o receptor ou destinatário? É aquele a quem a mensagem é enviada. Ou seja, pode ser um indivíduo, um grupo, uma empresa, uma organização. O que é a mensagem? A mensagem é aquele que é comunicado pelo emissor ao receptor. Ou seja, é o conteúdo da comunicação. E ela é constituída de um conjunto organizado de sinais, ou seja, signos, pertencentes a um código. O que é o código? O código é um conjunto de sinais, ou seja, signos. Eles são organizados de acordo com determinadas regras. O código pode ser uma língua, pode ser uma língua oral ou escrita, pode ser gestos, sons, cores, etc. Esse é o código. Toda comunicação ela é feita através de códigos. Um exemplo de código seria um idioma. Então, quando a pessoa fala um idioma, é a mesma coisa que significa também um código. Para a pessoa entender o que está sendo comunicado, ela precisa entender esse código. Ou seja, se for através de um idioma, ela precisa entender esse idioma para que a comunicação seja realizada. Também temos exemplos de sinais de trânsito, também que pode ser um código, sinais luminosos, sinais de tambores. Eles também, como eu disse, eles precisam ser entendidos, compreendidos pelas pessoas que escutam, tanto quanto pelas pessoas que estão emitindo esse código. Temos também o canal pode ser um meio físico ou virtual, pela qual a mensagem ela é transmitida. O canal mais simples é o ar. Exemplos de canal, temos a carta, livro, rádio, TV, e-mail, esse é o canal, ou seja, vai ser o meio que essa mensagem está sendo transmitida para o seu receptor. Ruído também é um elemento da comunicação. O que é o ruído? O ruído é qualquer elemento que interfere na transmissão de uma mensagem de um emissor para o receptor. O que seria exemplos de ruído? Pode ser fotos fora de foco, dados imprecisos de um relatório, já que a gente vai falar de comunicação empresarial, a gente vai falar da comunicação dentro das empresas. Então, dentro de uma empresa, um exemplo seria esses dados imprecisos de um relatório. Erros de português em um e-mail são fatores que podem atrapalhar a compreensão das pessoas ao ler ali aquele relatório, ao ler aquele e-mail ali e não entender o que está querendo ser comunicado. Temos também o feedback. O feedback, o que significa a palavra feedback? Feedback é uma palavra inglesa que significa realimentação, ou seja, retorno da comunicação. Um dos principais empecilhos para a comunicação é a falta de retorno da mensagem enviada. Trata-se de um elemento determinante de sucesso da comunicação. Sem o feedback não há comunicação, há apenas um comunicado. Então, exatamente o que seria o feedback? O feedback significa as pessoas darem um retorno que entenderam o que foi falado, o que foi comunicado ali através de um e-mail. Ou seja, a pessoa recebe aquele comunicado ali, recebe aquela informação e retorna falando que entendeu.
E por último, nós temos o quê? O contexto. Contexto também é um elemento da comunicação, é um conjunto o quê? De circunstâncias. Então, contexto pode ser, como é um conjunto de circunstâncias, pode ser levado em conta o local, o tempo, os fatos que aquela comunicação foi dada, que ajuda a compreender a mensagem mais assertivamente. Aqui podemos ver aqui os elementos da comunicação de uma forma mais fácil. Temos aqui dois homens, né, tentando se comunicar. O primeiro fala o quê? Você vai ser promovido. Entre eles aqui teve o quê? O meio deles, aqui para que eles entendessem essa mensagem, teve um ruído, ou seja, como a gente viu, o ruído é algo que atrapalha a compreensão daquela mensagem que foi enviada. Aí o outro homenzinho, o que ele entendeu? Meu Deus, vou ser demitido. Então, para que não ocorra essa falta de entendimento, é necessário o quê? O feedback, para que a pessoa entenda realmente o que foi falado ali naquela mensagem. Que foi utilizado um código, né? Nesse caso aqui foi o idioma português, que eles entenderam, mas eles entenderam coisas erradas, né? Um falou uma coisa e o outro entendeu outra coisa. Por que é tão importante o feedback? O feedback, ele provoca o quê? Ele provoca segurança para o emissor, confiança entre o emissor e o receptor, mais comunicação, a comunicação futura e motivação. Nós damos feedback para quê? Para aprovar ou reprovar uma mensagem recebida, para revelar entendimento e compreensão da mensagem enviada, demonstrar inteligência e habilidade, expressar consideração e respeito, repreender ou elogiar o interlocutor, ajudar outra pessoa a alcançar seus objetivos de maneira mais efetiva. Como eu disse para vocês, feedback significa o quê? Realimentação. Ou seja, a pessoa vai dizer que entendeu o que foi passado ali através daquela mensagem. Então, é muito importante as empresas hoje darem feedback, porque muitas vezes os funcionários não entendem o que foi passado. Vamos supor, o chefe fala alguma coisa, mas muitas vezes por vergonha, ali naquela reunião, a pessoa não levanta a mão, não questiona e fica sem entender o que foi falado ali pelo seu chefe. Então, quando existe, vamos supor, um supervisor, um gerente, muitas vezes o gerente vai chegar e falar, vocês entenderam o que o dono da empresa falou? Aí ele vai o quê? Ele vai dar esse feedback, ó, o fulano falou isso, vocês estão todos entendendo? Então, assim, sempre é bom ter um superior próximo de você para orientar o que realmente foi dito ali pelo superior maior, né? O dono da empresa, para que todos venham trabalhar com eficiência dentro daquela empresa ali, que todos cheguem no objetivo comum que a empresa deseja. Mas algumas pessoas, elas têm dificuldade de dar feedback. Quais são os motivos que algumas pessoas têm dificuldade em dar feedback? Muitas vezes é desconhecimento do assunto, falta de esclarecimento dos objetivos do retorno, inexistência de meios de comunicação apropriados, falta de ambiente favorável ao diálogo, inibição ou dificuldade de se expressar, medo de magoar ou desapontar, temor de ser mal interpretado. Eu acredito que de todas essas dificuldades aqui em dar feedback, essa aqui, a última, o temor em ser mal interpretados, digamos assim, a mais forte entre todas. Porque dentro de uma empresa, muitas vezes o que você fala pode ser mal compreendido e isso pode levar até uma demissão. Então, muitas vezes os funcionários têm medo de expressar suas ideias, dar até sugestões por causa de ser mal interpretado. Então, qual que é a importância do feedback para a comunicação empresarial? Não é de se admirar que alguns dos maiores problemas das organizações, ou seja, das empresas, advêm muitas vezes da ausência do feedback. A comunicação humana não é um ato isolado, é um processo que se realiza em dois sentidos. A falta de feedback pode gerar, entre outros, desconhecimento,
má realização das tarefas, desacordos, perca de tempo e a desintegração de processos operacionais. Quando fala de que pode ser mal realizada as tarefas, então assim, é necessário que exista esse feedback para que o trabalho seja desenvolvido com perfeição. Vamos dar um exemplo. Quando você entra numa empresa, quando você é novato numa empresa, sempre tem alguém para explicar o trabalho para você. Sempre tem um superior, sempre tem um colega para te direcionar o que você deve fazer e não fazer ali dentro daquela empresa. Então, quando não existe esse feedback, quando a pessoa não tira suas dúvidas ali, pode ser que você vai fazer o seu trabalho de forma errada e não vai gerar resultados dentro daquela empresa, o que pode ocasionar futuramente a sua própria demissão, já que muitas vezes, a maioria das vezes, quando você entra numa empresa, você está ali no período de experiência. Vamos falar um pouco das barreiras de comunicação. O que são barreiras de comunicação? Quando nós nos comunicamos, podem acontecer eventos que atrapalham a mensagem que estamos emitindo. A esses eventos damos o nome de barreiras de comunicação. Existem 3 barreiras de comunicação. A primeira barreira de comunicação seria o quê? Barreiras psicológicas ou emocionais. O que são as barreiras psicológicas ou emocionais? Elas surgem o quê? Das emoções humanas. Correspondem às nossas crenças, os nossos valores, a filosofias que podem atrapalhar a mensagem que está sendo transmitida. Para verificar as barreiras psicológicas ou emocionais, basta, por exemplo, conversarmos sobre política, religião e futebol. Normalmente esses assuntos eles geram falta de compreensão, né, nas pessoas, ou então até brigas, né, podem se dificultar a comunicação ali dos envolvidos. Então, todo mundo que fala sobre política, futebol e religião nunca chega num acordo. Então, por quê? Porque cada um tem a sua forma de pensar, tem a sua crença, então você não vai conseguir mudar a mentalidade da outra pessoa. Então, essa é uma barreira psicológica ou emocional. Temos também as barreiras físicas, que é o segundo exemplo de barreiras. O que são as barreiras físicas? São as interferências que acontecem no ambiente onde acontece a comunicação. Um exemplo, o barulho na sala de aula, a acústica, a distância entre as pessoas, conversas paralelas durante uma reunião ou uma aula. Isso pode causar uma barreira física. As pessoas talvez não podem compreender aquela mensagem ali que está sendo transmitida. As barreiras físicas também podem ser algum problema físico do emissor. Um exemplo aqui, no caso, pode ser a surdez, né, do receptor. Talvez a pessoa não está entendendo aquela mensagem ali porque ele tem um problema físico, né? Ele é surdo, ele tem dificuldade de ouvir. Ou então a gagueira também do emissor. Se o emissor for gago, talvez a pessoa vai ficar prestando atenção somente na gagueira dele e não vai compreender exatamente a mensagem ali. A rouquidão também é um exemplo de barreiras físicas, ou seja, são fatores que podem interferir na compreensão da mensagem e dificultar essa comunicação. Por último, nós temos as barreiras semânticas. O que é semântica? Semântica é a ciência do significado. As palavras, elas possuem diversos significados. E o que significa, então, essa barreira semântica? O exemplo mais clássico que nós podemos dar são os usos de jargões. Então, muitas vezes o que é falado, vamos supor, aqui em Minas, talvez não vai ser compreendido lá no norte, ou o que é falado no norte não vai ser compreendido para nós, e assim vice-versa, né? O nosso Brasil tem diversas palavras que são utilizadas que são regionais. Então, um exemplo clássico da semântica seria isso. Outro exemplo também da semântica seria, vamos supor, um advogado, ele tem expressões próprias ali na área do direito que talvez uma pessoa que não seja formada em direito talvez não vai entender.
Assim como o médico também, mas quando ele vai falar um diagnóstico, se ele utilizar aquelas informações ali do diagnóstico falando utilizando expressões ali da área médica, o paciente não vai entender. Então ele tem que usar uma forma mais simples para passar essa informação para as pessoas. Pessoal, como eu havia dito para vocês, terá o estudo dirigido, o trabalho complementar e a avaliação. Será tudo via e-mail. Então, o estudo dirigido será enviado para vocês, como segue o modelinho aí, 5 questões para vocês responderem, enviarem. Será individualmente, tá, o estudo dirigido. Vocês coloquem o nome, digitem eles e enviem no nosso e-mail, no e-mail do Instituto. Já o trabalho complementar será da mesma forma, pode ser individual ou no máximo 5 alunos para fazer esse trabalho. Qual que é o tema do trabalho complementar? Segue o tema aí. Comportamento das empresas diante do cenário do Covid-19. O que é para vocês falarem nesse trabalho complementar? É para vocês citarem 2 empresas que mudaram sua propaganda, seu modo de vender, o seu marketing para se adaptar à nova realidade do Covid-19, ou seja, coronavírus. É para vocês explicarem como que essas empresas têm tentado se manter no mercado, como têm alcançado seus clientes, o que elas têm tentado de inovação e outras coisas que vocês quiserem complementar. E é para vocês fazerem da mesma forma, fazer capa, contracapa, sumário, introdução. O desenvolvimento é em relação a esse tema, então na capa do trabalho vocês podem colocar somente esse título: Comportamento das empresas diante do cenário do Covid-19, para colocar conclusão e bibliografia. Aí vocês vão pensar, mas talvez, onde que eu vou arrumar a bibliografia? O que mais tem é bibliografia hoje em relação ao Covid-19. Então, os sites que vocês utilizarem, coloquem como bibliografia. Como eu já falei para vocês em outras aulas, para vocês tirarem 3 nesse trabalho, tem que seguir esse esqueleto aí, com todos esses requisitos. E a avaliação, após vocês enviarem via e-mail tanto o estudo dirigido quanto o trabalho, até o dia 16 de abril, depois iremos marcar a avaliação. O Instituto Marcos vai entrar em contato com vocês via e-mail ou via telefone e vai marcar para vocês fazerem essa avaliação. Então não se preocupem que tudo vai ser agendado com vocês, mas de início não esqueçam a data, dia 16 de abril, estudo dirigido e trabalho complementar. Tenham um ótimo dia, uma ótima noite. Eu não sei que hora que vocês vão assistir essa aula, então um abraço para todos.